Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso introdutório de Java e Programação Orientada a Objetos da Monitoria em Algoritmos e Programação da UFS. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os modificadores de acesso em Java. Nas últimas aulas, nós falamos sobre classes e seus atributos e métodos, e você deve ter reparado o uso de palavras reservadas como public e private. Essas palavras reservadas do Java são modificadores de acesso, que são padrões de visibilidade de acessos a classes e membros dessas classes, como atributos e métodos. Antes de falar o que são modificadores em Java e qual o acesso cada um permite, vamos entender um pouco o escopo de um projeto Java e o que são pacotes. Pacotes em Java são mecanismos usados para organizar e estruturar classes e interfaces relacionadas em um mesmo diretório, ou pasta. No exemplo da imagem, estando em uma classe do pacote B, é possível importar e utilizar classes de outro diretório ou pasta dentro do projeto, nesse caso, uma classe do pacote A. Então, os escopos possíveis em um projeto Java, eles são os escopos, primeiro o escopo global, que envolve todo o projeto em si, o escopo de um pacote específico, e dentro de cada pacote específico, uma classe. E assim é estruturado um projeto Java. Ok, para começar a falar sobre os modificadores de acesso, vamos falar sobre os modificadores de acesso para classes em Java. A sintaxe para utilizar um modificador de acesso em uma classe funciona como está mostrado na imagem. Primeiro se indica o modificador de acesso, seguido de class e o nome da classe. E quais são os modificadores de acesso aplicáveis em classes? Bom, existem dois modificadores de acesso que podem ser aplicáveis para classes em Java, que são o default, que torna a classe visível somente no pacote, e public, que dá acesso total em qualquer parte do projeto para essa classe. Outros modificadores que também podem ser usados e que dão algumas propriedades às classes são: abstract significa que a classe é uma classe abstrata. Uma classe abstrata possui apenas assinaturas de atributos e métodos e precisa ser implementada pelas classes filhas. Uma classe abstrata, ela não pode ser instanciada. Final é outro modificador que, ao utilizá-lo em uma classe, significa que ela não permite herança. Agora, vamos falar sobre os modificadores de acesso para atributos de classes. O modificador de acesso default, ele torna o atributo acessível somente por classes dentro do mesmo pacote da classe. Já o modificador public, ele dá acesso total ao atributo em qualquer escopo do projeto. O modificador private, ele dá acesso ao atributo somente dentro da classe. E por último, o modificador de acesso protected, ele dá acesso ao atributo somente dentro do pacote e pelas subclasses. Outros modificadores que dão propriedades para os atributos de classe são: o modificador final, ele torna o atributo um valor constante que não altera durante a execução. Já o modificador static, ele é um modificador que torna o atributo um valor global para todos os objetos que instanciaram aquela classe. E a visibilidade desse atributo com o modificador static, ele fica somente para objetos daquela classe. A sintaxe para usar modificadores de acesso em atributos funciona como mostra a imagem. O modificador de acesso ele é indicado antes do tipo primitivo do atributo e do nome do atributo. Já que nós estamos falando sobre o acesso a atributos de classe, vamos relembrar o conceito de encapsulamento, que diz respeito justamente a modificar o acesso de atributos e métodos de uma classe de forma com que proteja essa classe de acesso direto, que pode produzir efeitos não desejados na nossa classe, né? Uma forma de se fazer o encapsulamento de uma classe é utilizando modificadores de acesso nos seus atributos. Utilizando o modificador de acesso private, a gente vai estar tornando aquele atributo um atributo privado que fica visível apenas dentro da nossa classe. Mas como acessar esse atributo
em caso de algum objeto precisar registrar ou resgatar a informação desse atributo. Bom, isso é feito a partir dos métodos getters e setters, que são métodos públicos que acessam o atributo privado e fazem essas operações de registrar com o método set e resgatar a informação do atributo com o método get. Já para os métodos de uma classe, o modificador default ele dá acesso ao método para todas as classes do pacote. Public dá acesso total para todas as classes. Private dá acesso ao método apenas para a classe. E Protected dá acesso ao método para as classes e subclasses do pacote. Outros modificadores usados em métodos são final, em que o método não pode ser sobrescrito por uma subclasse, por exemplo, e static, em que o acesso é feito pela classe sem a necessidade de instanciar um objeto para utilizar esse método. A sintaxe para utilizar um modificador de acesso em um método em Java funciona como está mostrado na imagem. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre o conteúdo dessa aula, procure os nossos canais de comunicação que estão na descrição do vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima aula.